Bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos ver que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é um livro de promessas, mas não é um livro qualquer de promessas, é um livro de promessas que se cumprem. Então nós vamos ver a trajetória do povo de Israel desde o início do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. Então nós vamos ver essa trajetória numa linha do tempo. E essa trajetória, ela vai mostrar o como que desde o princípio a palavra de Deus, ela vem se cumprindo. Então esse vídeo, ele vai mostrar a história do povo de Israel em 3 etapas. É como se a gente fizesse aqui uma linha do tempo e eu vou mostrar a primeira etapa sendo essa etapa aqui, ó, a pré-história bíblica, os patriarcas e o período dos juízes. E aí começa o segundo período, que seria o período de reis. Esse período de reis, ele vai começar no ano 1050 antes de Cristo, sendo que primeiro a gente vai ter um período em que o reino de Israel é o reino unido. Ou seja, as 12 tribos fazem parte de um único reino, um único povo, governado sob um único rei. Então, esse primeiro período do Reino Unido, né, que é o período de Saul, Davi e Salomão, ele vai durar 120 anos, até que depois de Salomão o reino é dividido em Reino Norte e Reino Sul. Então, esse é o segundo período que nós vamos ver, o período de reis, que dura 490 anos. E aí nós vamos ver que depois que o reino é dividido, vem o exílio, né? E depois do exílio, o pós-exílio. Então essa já vai ser a terceira etapa. Então nós vamos ver nesse vídeo essa linha do tempo se cumprindo dessas 3 formas, né? Aqui o exílio, pós-exílio, e aqui já vem Jesus, começa o Novo Testamento. Então vamos lá. Primeiro eu separei aqui as partes que nós vamos falar nesse vídeo, né? Nós vamos começar falando da pré-história bíblica. O que seria a pré-história bíblica? É o período do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 12, que ele vai falar dos começos, começo do mundo, começo da humanidade, começo das nações. E aí a gente chega nos patriarcas. A gente vê que a partir do capítulo 12, né, começa a falar sobre a história de Abraão, que foi o primeiro patriarca. Então nós vamos ver aí uma promessa que é feita a esse homem. Deus faz uma promessa a Abraão, aqui nesse capítulo de Gênesis, nessa parte do Gênesis. E essa promessa que a gente vai ver é a promessa que Deus vai zelar ao longo da linha do tempo para que ela se cumpra. Então a gente vê aí, né, Abraão, e Deus faz essa aliança. Ele diz: eu vou te multiplicar grandiosissimamente. Então, se vocês olharem lá em Gênesis capítulo 17, 2:8, além dele dizer que Abraão vai ser o pai de muitas nações, ele diz também que ele dará a Abraão toda uma terra do qual ele será o Deus daquele povo e daquela terra. Então a gente vê o período dos patriarcas, a gente vê que vem Abraão, Isaac e Jacó, e desse único homem que creu nessa promessa que foi feita a ele através da palavra de Deus, nós vemos nascendo 12 tribos, uma pessoa com uma descendência de 12 tribos. E aí a gente vai ver que depois vem José, que leva esse povo para o Egito. Então, lá no Egito, o que acontece? É a primeira parte do cumprimento da promessa, né? José leva o povo para o Egito, o povo passa aquele período de fome, o povo se multiplica. Então, aquelas 12 tribos que, ora, eram as 12 tribos, elas vêm a se tornar uma grande nação.
Então, aproximadamente depois de 430 anos, aquele povo que saiu daqui do Egito, que saiu daqui da terra e foi para o Egito, ele se multiplica lá. E lá ele se forma uma grande nação. Então, olha lá a palavra de Deus, lá em Êxodo 1:7 diz: e os filhos de Israel frutificaram e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente. Então, nesse período que os filhos de Israel habitaram no Egito, 430 anos, como está em Êxodo 12:40, aquele único homem formou uma nação. Então a gente vê aqui no início uma nação, um povo surgindo, um povo sendo formado. E aí começa o período dos juízes. Então Josué vem com esse povo, esse grande povo, de Israel, e ele entra na terra prometida. Lembra que Deus prometeu também uma terra? E aí agora eu tenho uma nação que se formou a partir de um homem. E essa nação agora, no período de juízes, ela vai começar a se distribuir, a tomar os territórios. Deus vai começar a entregar a terra prometida. E é dessa maneira que agora aquela nação, ela tem também um território. Então, esses ciclos, no livro de Juízes, em que não existia ainda um líder, de obediência, desobediência, período de idolatria, período em que o povo obedecia, e quando obedecia ele achava favor diante de Deus, e quando ele desobedecia ele era oprimido pelos seus inimigos. Foi nesse período que o povo foi tomando forma naquela terra que foi distribuída para as 12 tribos. Então a gente vê aqui, lá em Josué 12, está dizendo: esses são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram. Então aqui era a terra prometida, dividida entre os amorreus, entre os filisteus, entre os heteus, e a gente vê que essa terra, ela passa a pertencer às 12 tribos de Israel. Então aquelas 12 tribos de Israel, que era a descendência de um homem que se multiplicou e formou uma nação, agora ela ganha um território. Então a gente vê aqui as 12 tribos divididas nessa terra prometida. Então aqui são os territórios conquistados. Então mais uma vez a gente vê a palavra aí sendo cumprida. E essa ausência de um líder, o que aconteceu? O povo agora era uma nação que tinha um território, mas que não tinha um líder nacional, ainda não tinha um líder. E é aí que a gente vai ver que começa a segunda etapa, que é o período de reis. Esse período de reis, ele é dividido entre Reino Unido e dividido como nós vimos. Então Samuel, ele foi o último juiz desse período de juízes. Então, ele além de juiz, ele era o profeta. E o povo pede a Samuel um rei. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Olha lá, Samuel 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos enquanto juízes. Mas os filhos não andaram nos caminhos dele. E os anciãos de Israel, aqueles líderes das tribos de Israel, eles se reúnem e eles dizem que os filhos deles não poderiam ser juízes deles. Eles queriam um rei, como tem todas as nações. O povo de Israel já se vê como uma nação estabelecida em um território, e agora, como todos os outros povos, eles querem um rei, eles querem um líder que os lidere. E é assim que começa o Reino Unido. Então, aquele período de juízes durou 150 anos, e aí no ano de 1050 a.C., começa o período de reis, que dura 490 anos. Sendo que esse período de reis, ele vai começar pelo período de Reino Unido. Deixa eu achar aqui onde nós estamos. Pelo período de Reino Unido. Então nós temos
Saul, que foi um líder que errou e botou a culpa nos outros. Nós temos Davi, que foi um líder, que foi um ungido de Deus, né, que pecou, e ele usou aquela influência dele para encobertar os seus erros. E nós vemos aqui Salomão, que foi um líder com uma grande visão, com muita sabedoria, mas que acabou pecando pela idolatria. Então Salomão, ele chegou a possuir 1000 mulheres, e nesses relacionamentos ele acabou se envolvendo com a cultura dessas mulheres que não eram todas da mesma linhagem dele, não é? E a consequência desse pecado é toda a divisão de um reino. Então aqui, lá naquele mapa, nós víamos que nós tínhamos todo um reino unido, que foi governado por reis, 40 anos cada rei. Por conta do pecado de Salomão, a consequência do pecado de Salomão foi a divisão de todo um reino, isso no ano de 930 a.C. Então, porém, Deus, ele cumpre a sua promessa. Deus havia feito uma promessa a Davi, de que a estrela de Davi não se apagaria. E a gente vê aqui no primeiro livro de Reis, né? Assim disse o Senhor a Salomão: não guardaste a minha aliança, então rasgarei de ti esse reino e o darei a seu servo. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi. Então, Deus, apesar do pecado de Salomão, ele mantém a palavra que ele lança a Davi, ele mantém uma tribo. Então aí a gente vê que o reino é dividido. As 12 tribos de Israel, que naqueles 120 anos foram governados por Saul, Davi e Salomão, agora se dividem em reino norte. A gente vai ver 10 tribos no reino norte, que vão estabelecer a Samaria como capital desse reino, né? E o servo de Salomão, Jeroboão, é quem vai liderar essas 10 tribos. E nós vemos 2 tribos no reino sul, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. A tribo de Judá, que era a tribo de Roboão, que era filho de Salomão, e a tribo de Benjamim se une a essa tribo. Nós vamos ver que o reino norte ele vai durar aproximadamente 200 anos, quando ele vai ser invadido pela Síria em 721. Já o reino sul, ele vai durar mais tempo, ele vai durar aproximadamente 300 anos, quando ele vai ser invadido pela Babilônia. Então, o que acontece? O reino norte foi um reino marcado pela idolatria. A gente vai ver no primeiro livro de Reis, né, que primeiro que o reino foi dividido por causa da palavra de Deus que foi proferida contra Salomão. E nós vamos ver que o reino de Jeroboão vai ser o reino norte, vai ser um reino marcado pela idolatria, porque Jeroboão, ele vai estabelecer um culto a um bezerro, ele vai criar um bezerro e ele vai dizer para o povo de Israel que aquele é o Deus deles. Por quê? Porque ele diz que se o pessoal do reino norte tiver que descer a Jerusalém para adorar Deus no templo, eles podem acabar indo para o lado de Roboão. Então vamos ver isso na palavra de Deus, né? Sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, o fizeram rei sobre todo Israel. Então os anciãos das tribos levantaram aquele servo como rei. Roboão, vindo a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e a tribo de Benjamim para pelejar contra a casa de Israel. Então, a princípio, Roboão queria restabelecer o reino. Mas, olha o que diz o Senhor. Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. Então foi por vontade de Deus, por conta da consequência do pecado de Salomão, que o reino se divide.
E aí a gente continua a leitura, depois vocês podem ver lá no primeiro livro de Reis, a partir do versículo 20. Disse Jeroboão no seu coração: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o povo subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então Roboão cria bezerros de ouro, e ele diz para Israel: esse é o Deus que te tirou do Egito. E aí a gente vai ver que o reino norte é um reino marcado pela idolatria, é um rei com muita usurpação de poder. A gente vai ver aqui 9 dinastias, né? Um servo que vai matar o rei, e aí o servo vai tomar o reino, e o filho do rei vai ser morto por outro servo que vai tomar o reino. A gente vai ver as dinastias sendo trocadas. São 9 dinastias diferentes, aproximadamente 16 reis que vão se suceder nesse período de 200 anos. Já no Reino Sul não acontece isso, é uma única dinastia. Todos os reis que vão se suceder serão da mesma dinastia de Davi, por conta daquela promessa que Deus fez a Davi, de que não apagaria a sua estrela, né? Então a tribo de Judá é a tribo da dinastia do Reino Sul. Então aqui nós temos agora o mapa. Primeiro a gente vai ver, relembrar o mapa anteriormente, as 12 tribos estabelecidas em um único reino, né? E após essa divisão do reino, a gente vê 10 tribos que se tornaram o reino de Israel, que foi o reino norte. E a gente vê aqui a tribo de Benjamim e Judá, que se tornaram o reino de Judá. Então aqui começou liderada por Jeroboão e aqui por Roboão. Então olha lá como é que fica, né? Aquele mapa antes como um único reino, ele agora se divide em 2 reinos. Então olha, o povo de Deus se torna uma nação, o povo de Deus ganha um território, o povo de Deus estabelecido enquanto nação e território ganha um rei, se passa a ser um reino como todos os outros reinos da terra. E aí, por consequência do pecado do rei de Salomão, esse reino se divide. Aquele povo, né, de Israel, que era antes um único povo abençoado por Deus, ele se divide em 2 reinos. E a gente vai ver que essas tribos norte são chamadas de as tribos perdidas. Por quê? Depois que eles foram invadidos pela Assíria, essas tribos se espalharam e eles não conseguiram se restabelecer, se unir novamente enquanto tribo. E a gente vai ver que isso também aconteceria com o Reino Sul após ser invadido pela Babilônia, porque eles ficaram exilados por cerca de 70 anos. Aqui eram 10 tribos e elas se dispersaram. Aqui eram só 2 tribos e ficaram por 70 anos exilados. Mas a gente vai ver que por vontade de Deus foi possível, para que se cumprisse a palavra de Deus, foi possível que essa tribo de Judá, que esse povo aqui de Judá conseguisse regressar e reconstruir essa cidade após a invasão pela Babilônia. Então aqui nós estamos nessa segunda etapa, o período de reis. Então, olha lá a promessa que Deus havia feito a Davi, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Deus falando a Davi em relação ao filho dele. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara dos homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Essa foi a promessa que Deus fez a Davi, que ainda que os filhos dele viessem a transgredir a lei, que o reino de Davi seria firme para sempre.
Então isso aconteceu antes do reino ser dividido. Deus fala a Davi. E a gente vai ver que depois que o reino é dividido, que o povo é exilado, que o povo passa 70 anos no exílio, a palavra de Deus se cumpre e esse povo volta. Então nós estamos agora na terceira etapa. Nós vimos a primeira etapa, o povo se tornando uma nação, o povo adquirindo um território. Nós vimos aqui a segunda etapa, o período de reis, em que o povo se torna um reino como as outras nações. E nós vamos ver agora a terceira etapa, que é o período do exílio e do pós-exílio. Então, nós vamos ver primeiro que a palavra de Deus, ela já previa que isso iria acontecer, né? Nós vamos ver lá em Deuteronômio, Moisés lá atrás, 1000 anos, mais de 1000 anos antes de Cristo, Moisés, falando, teus filhos e suas filhas serão dados a outro povo. Então Moisés já falava do exílio, por conta da desobediência do povo. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra. Então, Moisés já havia dito ao povo, se vocês não vão me obedecer, e por conta da desobediência de vocês, um outro povo virá, uma outra nação virá contra ti, e vai pegar os seus filhos e vai dar para outros povos. Nós vemos em Jeremias foi o profeta que viveu nos 3 períodos de exílio do Reino Sul, após a invasão da Babilônia. Então, Jeremias vai profetizar, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome, a peste. Então, Jeremias já havia profetizado, dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra. Então, após o exílio, aquele povo, ele vai ser disperso, ele vai ser espalhado, né? Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. E aí a gente vai ver, né, o Reino Norte, voltar aqui no Reino Norte, o Reino Norte ele vai ser invadido pela Síria em 721 a.C., e aí ele vai ser levado cativo e vai ser disperso. O Reino Sul, nesse mesmo período, Deus vai guardar o Reino Sul de ele ser invadido pela Síria por conta do rei Ezequias, que fez uma reforma no reino, que instituiu a Páscoa, que reformou o templo. Então nós vamos ver um anjo do Senhor defendendo o Reino Sul de Senaqueribe. Então o Reino Sul acaba sobrevivendo. Então nós não vamos falar desse período de exílio do Reino Norte, nós vamos mostrar a palavra de Deus se cumprindo aqui no Reino Sul. Então esse exílio de Jerusalém, ele aconteceu em 3 etapas. Nós vamos ver Nabucodonosor chegando, né, e ele vai invadir a Babilônia aqui, ou invadir Jerusalém aqui em 606 a.C., e a gente vai ver, né, que ele vai levar aqui só os nobres, só os príncipes, ele vai levar toda a realeza do povo, né? Nós vamos ver nesse período, é o período em que Daniel vai para a Babilônia, né? E isso está descrito lá no livro de Jeremias. E depois nós vamos ver a segunda etapa, são 3 etapas. Aqui o rei Joaquim, ele vai assumir o trono, né? Nabucodonosor leva os principais príncipes, sacerdotes, toda a realeza, todo o povo culto, ele vai levar para a Babilônia, e ele vai deixar o rei Joaquim da tribo de Judá reinando sobre os que ficam. A gente vai ver que em 597 ele volta à Babilônia e ele vai levar de novo os povos mais nobres que ficaram. Quando Ezequiel vai para Jerusalém, e aí a gente vai ver que o rei Joaquim vai assumir o trono, e depois o rei Zedequias é quem vai estar no trono,
quando, por fim, na terceira etapa do exílio, a Babilônia vem, e quando a Babilônia vem, ela vai sitiar Jerusalém. Eles vão sitiar, eles vão formar um cerco em volta de Jerusalém. Esse cerco, ele vai durar aproximadamente 2 anos, e eles vão impedir que o povo entre ou saia. O que acontece nesse período? A Jerusalém vai passar por um período de peste, de fome, tamanha fome que as mães vão comer os próprios filhos. A gente vê isso no livro de Lamentações de Jeremias, né? Então, eu vou colocar aqui, em Jeremias 52, a gente vê o resumo dessas 3 etapas do exílio. Então, este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º, ele levou cativos 832 pessoas. E a terceira etapa, no ano 23, Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo dos judeus 745 pessoas. Então, aqui em Jeremias 52, a partir do versículo 28, ele vai falar dessas etapas do exílio. E a gente vai ver, nessas 3 etapas do exílio, o tempo todo a palavra de Deus se cumprindo. Ali tem as passagens em que a gente vê. Lá em Lamentações, olha lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, fala, as mãos das mulheres cozeram seus próprios filhos. Lá em cima está escrito: os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome. As pessoas morreram lentamente, Estes morreram lentamente por falta de frutos do campo, cozeram os próprios filhos. A gente vai ver que Jeremias já anunciava antes, no capítulo 29, dizendo, assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a esse lugar. Então, o que acontece? Jeremias profetizou em 29, no capítulo 29, que esse povo, aqui quando Jerusalém é sitiada, Nabucodonosor, quando ele vem, ele leva praticamente todo mundo, ele deixa praticamente ninguém, só quem não tinha nenhum valor para ele. E a cidade é completamente destruída. A gente vê lá no livro de Jeremias, no 52, a gente vê a partir do versículo 4, a gente vai ver a cidade sendo incendiada, os muros vão ser derrubados, eles vão botar fogo, não só no templo, não só no muro, mas em todas as casas. Então a cidade é completamente devastada. A gente vai ver aí no capítulo 52 de Jeremias, que todos os utensílios do templo, eles são levados para a Babilônia. E no capítulo 29 de Jeremias, antes disso acontecer, Jeremias disse que esse povo ficaria exilado por 70 anos. E esses 70 anos, eles têm um motivo de 70 anos. Qual é o motivo? O período de reis é um período que durou 490 anos. O que acontece? Lá em Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 25, Deus havia falado: 6 anos semeará a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso. Então Deus deu uma lei ao seu povo, de que eles deveriam semear por 6 anos, e no 7º ano a terra ficaria em descanso. Durante os 490 anos, se a gente for dividir por períodos de 7 anos, vai dar 70 anos. Então, durante os 490 anos, o povo não obedeceu a palavra de Deus. O povo não semeou por 6 anos e ficou a terra um ano em descanso. E aí, somados esses anos de descanso, eles se tornam 70 anos, que são os 70 anos sabáticos, que era o ano de descanso da terra. Então, para que a palavra de Deus se cumprisse, esse povo ficou durante 70 anos exilado e a terra ficou em descanso, porque Deus havia proferido uma palavra em Levítico.
E essa palavra, ela precisava se cumprir. Então a terra ficou em descanso. E aí nós vamos ver, né, que o pós-exílio, ele todo vai acontecer por conta do poder de Deus, por conta da vontade de Deus. Lá em Ezequiel 36, Deus fala que ele não vai fazer por conta do povo, mas para vindicar a santidade do seu nome, para que os povos ao redor dele saibam que há um Deus e que ele é o Deus e ele tem o poder sobre todas as coisas. Então nós vamos ver o pós-exílio como cumprimento da palavra de Deus, né? Lá no livro de Esdras, no capítulo 1, a gente vê o decreto que o rei Ciro vai estabelecer, né? O que acontece? Olha, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, né? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como por escrito, dizendo: assim diz Ciro. Então ele diz: o Senhor Deus dos céus me encarregou de edificar um templo em Jerusalém. Então Ciro, ele vai estabelecer um governo em que Neemias, que é um líder judeu, governasse essa volta do povo. Ele vai levantar Jeremias como líder, como governador desse povo. Ele vai levantar Esdras como um sacerdote para que essa cultura seja reestabelecida. Então, seria impossível para esse povo que estava há 70 anos na Babilônia se reunir, voltar e pegar aquele lugar que estava um caos e reconstruir aquilo tudo, reconstruir as suas casas que foram queimadas, reconstruir o templo que foi destruído, reconstruir o muro. Mas esse povo voltou porque Deus zela para que a sua palavra se cumpra. Então, Ciro emite esse decreto e Ciro diz que todos os utensílios do templo, que eles sejam levados de volta. Então o povo não só volta, mas ele traz também todos os utensílios do templo. E a gente vai ver que isso foi profetizado lá em Isaías. Gente, quem foi Isaías? Isaías, um profeta que profetizou, que iniciou seu ministério após a morte do rei Uzias. O rei Uzias vai morrer no ano de 740 antes de Cristo. O ministério de Isaías, ele foi de 40 anos, foram 40 anos profetizando. Então, entre 740 e 700 antes de Cristo, Isaías profetiza sobre esse período. Esse período, ele vai acontecer quando? Esse período vai acontecer em 536, 200 anos após. E o que Isaías fala lá no capítulo 45? Se a gente pegar o capítulo 45 de Isaías, a gente vai ver Isaías profetizando: eis que eu tomo Ciro, o meu ungido, pela mão direita, para discingir os lombos de reis. Então Ciro vem para acabar com a Babilônia, e Deus fala que ele iria diante de Ciro, e Deus fala que ele, através de Ciro, reestabeleceria o seu povo que estava disperso. Se a gente pegar aqui, essa é a mensagem do Senhor a Ciro, o homem escolhido por Deus para conquistar muitas nações. Deus mesmo dará força a ele para tirar a autoridade dos reis. Deus mesmo abrirá para Ciro os grandes portões da Babilônia e ninguém será capaz de fechá-los. Se a gente continuar adiante, né, vamos ver lá no versículo 4 do capítulo 45, eu fiz tudo isso por causa do meu amor a Jacó, meu servo, e a Israel, o meu povo escolhido. Foi por isso que eu o chamei pessoalmente, por amor ao seu povo, por amor a Jacó, a quem ele havia feito uma promessa, por amor a esse povo de Israel.
Deus levanta Ciro. Foi por isso que eu chamei pessoalmente, dei a você um nome famoso, apesar de você não me conhecer. Ciro nem tinha a cultura dos judeus, mas Deus constrange o espírito de Ciro para que ele cumpra a palavra de Deus sobre o povo dele. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Eu lhe darei toda a força necessária para você conhecer, para você conseguir a vitória, apesar de você não me conhecer. Então a gente vê que a palavra de Deus, ela vai se cumprir independente das circunstâncias, né? E esse pós-exílio, que ele vai acontecer em 3 etapas também. A gente vai ver Esdras, que é o sacerdote, reinstituindo as leis, lendo as leis para o povo, né? A Páscoa, reinstituindo todos os costumes judaicos. A gente vai ver Neemias liderando o povo, Neemias liderando o povo na construção do muro, na construção das casas. Então a gente vai ver, né, que esse pós-exílio ele aconteceu em 3 etapas. E aí, quais são os períodos após esse período persa? Então, lá em 536 vem Ciro, né, inicia o período persa. A gente não vai falar sobre esses períodos, aqui é só para a gente fechar. Depois vem os gregos, Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, né, um grande general. Ele vai conquistar toda a Ásia Menor. Então aqui ele invade a Pérsia e ele vai dominar toda a área, inclusive Jerusalém. Só que Alexandre morre cedo, com 33 anos. E aí os seus 4 generais é que disputam o território dele. Então, voltando aqui o período persa, né, a gente vai ver Ciro, Dario, a gente vai ver Esdras ajudando na reconstrução do templo, a gente vai ver Esther achando graça diante do rei Assuero, e por conta disso o rei Assuero emitindo decretos que favorecem ao povo judeu, que favorecem ao povo judeu de reconquistar as suas riquezas, de tomar as suas riquezas para poder voltar para a sua terra, né? Então esse é o período persa. O período helenista, né, que Alexandre tem o controle de toda a Ásia Menor. E aí, quando ele morre, os 4 generais dele tentam tomar posse disputam a posse desse reino. E esse período foi um período muito difícil para os judeus. Por quê? Porque os gregos consideravam os povos que eles estavam conquistando e invadindo como um povo sem cultura. Então eles queriam incutir a cultura grega nesses povos. Então aqui a gente vê um mapa. Toda essa parte amarela é o controle de Alexandre, né? A conquista de Alexandre, quase toda a Ásia Menor. A gente vê esse período em vermelho aqui, era o tamanho do Império Babilônico, que a gente já vê que era grande. Então olha a proporção do que a Babilônia havia conquistado com a proporção do que os gregos conquistaram, para vocês verem a força do império. E esse período aqui, azulado, roxeado, é o período persa, né? Então a Babilônia havia conquistado aqui, quando a Pérsia vem, ela conquista uma área maior. E aí vem a Babilônia e aí vem os helenistas e eles conquistam uma área maior ainda. Então aqui mostra, né, os generais, quando eles pegaram todo esse território e disputaram, então ficou dividido dessa maneira, né? Essas são as cores representadas pela posse dos generais. Aqui é Roma, porque depois é Roma quem vai conquistar esse império. Então Jerusalém, ela vai passar por 2 períodos, o período de Antíoco, né, e o período de Ptolomeu, porque nessa disputa Jerusalém ora fica sob o poder de Antíoco, que era um dos generais, e depois de Ptolomeu. Esse período, o período de Ptolomeu, é o período mais complicado. Eles querem incutir a cultura grega, então eles obrigam os judeus a abrir mão da fé deles, eles profanam o templo. Então o que acontece? Um pouquinho antes do Império Romano conquistar Jerusalém, há uma revolta, chamada de a Revolta dos Macabeus. Isso já foi em 165 a.C. Por conta de toda essa profanação, os judeus se levantam,
né, liderados por Matatias, e eles se levantam contra os gregos, e eles conseguem o domínio de Jerusalém. Então, 165 a.C. é um período de independência que os judeus têm antes de serem tomados pelos romanos. Então, a gente vê, através desse vídeo, né, da linha do tempo, como que Deus, ele zela para que a sua palavra se cumpra. Então, a gente vai ver desde o início ao fim, né, aquela promessa. A promessa que Deus havia feito a Abraão. E a gente vai ver no decorrer dessa linha do tempo, no decorrer dessa trajetória, todas as circunstâncias se movendo, tudo cooperando para que aquela palavra se cumprisse. Lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas nos pertencem. Então, a palavra de Deus que nos é revelada, a promessa de Deus sobre a nossa vida, nós devemos tomar posse, nos pertencem. Se Abraão não tivesse ouvido a palavra de Deus, se ele não tivesse acreditado, nada disso teria acontecido. Então Deus lança a palavra sobre a nossa vida e nós devemos tomar posse dessa palavra que nos é revelada, dessas promessas. O plano que Deus tem sobre a nossa vida, ele não pode ser frustrado. Está escrito em Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então não há nada que possa impedir os planos de Deus a nosso respeito, a não ser a nós mesmos. Nós devemos tomar posse, nós devemos acreditar e seguir adiante com esse plano de Deus sobre a nossa vida, assim como Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça.